Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus estamos de volta com o nosso programa. Hoje no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos ler hoje o versículo 22. Antes, porém, eu queria lembrar a você do nosso Disque Paz 3462-3227. É um telefone que está às suas ordens. Você pode ligar a qualquer momento e ouvir uma palavra para o seu coração. Muito bem, vamos ler então só o versículo 22. Depois a gente dá a sequência. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23, vou ler também, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Veja o versículo 24. Porque a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Muito bem. Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele está dando alguns conselhos. No versículo 22, ele diz assim, que se nós estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia, nós precisamos praticar, porque quem é só ouvinte, não significa que a pessoa não saiba ler e que só ouve, não é nesse sentido. É no sentido de que, ou lendo, ou ouvindo a leitura, ou ouvindo a pregação, se ele ouve, mas aquilo não dá resultado na vida dele, se ele não pratica, então não tem sentido nenhum sentido. Significa que quando eu leio, como exemplo, Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Isso é o que Ele disse. Foi isso que Jesus disse. Eu devo amar uns ao meu próximo como Jesus me amou. Eu sei disso. Eu leio isso. Eu escuto isso. Porém, se eu não praticar isso, não adiantou nada eu saber. Não adiantou nada eu ter informação. São meras informações para o raciocínio, para a mente, mais nada. Porque se eu não pratico, o que adiantou eu saber? Se eu não pratico, inclusive, passou, esqueci. Então, Tiago fala bem claramente: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Mas ele diz que se eu sou só um ouvinte, não sou um praticante, eu estou me enganando a mim mesmo. Quer dizer, eu posso frequentar um culto, posso, ao invés de ver o jogo, ver alguma outra coisa na televisão, ou ir na casa de um amigo, eu perco tempo indo a um culto, porque eu escuto, mas não pratico. Ouço, mas não pratico. Como que eu escuto, mas não ouço, ou ouço, mas não escuto. Eu ouço, mas não dou ouvidos.
Eu escuto, mas não dou ouvidos. Por isso que a gente fala isso, usando a palavra com o mesmo significado. Versículo 23 diz: se alguém é ouvinte da palavra e não pratica essa palavra que ele ouviu, ele é semelhante ao homem que olha no espelho sua face, saiu dali e acabou. Contemplou sua face no espelho, passou dali, acabou. Acabou. Não está vendo mais. Não segue. Não segue, porque ele não pratica. O versículo 25 diz: se alguém considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, agora, não sendo ouvinte negligente, porém, sendo operoso praticante. Então, esse será bem-aventurado no que fizer, no que realizar. Então, ele coloca a questão do ouvinte negligente e do ouvinte operoso praticante. Praticante já está o bastante, mas operoso praticante. Então, existem dois tipos de pessoas diante da Bíblia. Um que escuta, mas não acontece nada. Não acontece nada na vida dele, ele ouve, mas não aconteceu nada. E o outro que ouve e pratica, e é operoso praticante. Então, esse será o bem-aventurado. O outro não. Esse será bem-aventurado. Porque quem pratica, quem ouve e pratica, é como aquele filho que o pai diz: meu filho, existe até uma parábola sobre isso. Meu filho, hoje eu te mando, você vai limpar o nosso quintal. Naquele caso, a Bíblia fala: vai limpar a vinha. E o filho diz: tá bom, pai, tá bom, tudo bem, pai, tá legal. Aí o pai saiu, foi com seus negócios. Quando o pai voltou, ele percebeu que o filho não havia feito nada, não mexeu em nada, do jeitinho que ele deixou estava. No outro dia ele chamou o outro filho, inclusive era o menor, era o mais novo. Diz: filho, dá para você limpar a vinha hoje? Você pode limpar o quintal hoje, meu filho? Aí para o outro filho: você limpa o quintal? O filho esbravejou, disse: não vou limpar porque e tal, e não gostou de ter sido mandado. Tudo bem. Quando o pai voltou, o pai foi olhar o quintal, foi olhar a vinha. Chegou lá, estava limpo. Ele tinha limpado tudo. E antes ele tinha dito: não vou não. Mas o pai saiu, ele pensou bem e falou: vou limpar, meu pai é tão legal comigo, que isso, eu vou limpar. E deixou limpinho. Então Jesus faz até a seguinte pergunta: qual dos dois fez a vontade de Deus? Ou do pai, né? Qual dos dois fez a vontade? Porque um disse: não, tudo bem, vou fazer, mas não fez. Outro disse: não vou fazer não, parece que meio rebelde, mas foi e fez. Porque a nossa conversa muitas vezes é uma conversa fiada. Aí eu creio em Deus, nossa, a Bíblia para mim é tudo, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio. Um dia uma pessoa falou para mim: não, porque eu creio na Bíblia e tal. Eu disse: ah, é? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda, de capa a capa? Você já leu quantas vezes? Disse: não, eu já li algum salmo, eu já li algum versículo do Novo Testamento. Veja bem, ele diz que crê na Bíblia, mas ele nunca leu. E às vezes um outro é mais rebelde, é difícil, mas ele estuda, ele obedece a Deus, ele luta. Tá? Então vamos voltar aqui à questão do Tiago. Tiago diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e que não é só ouvinte, mero ouvinte, mas ele persevera, e ele não é negligente, mas ele é operoso praticante, diz que ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado. Porque ele vai receber mais na frente a recompensa dessa questão. Porque a recompensa não é agora. A pessoa diz assim: quem faz, aqui mesmo paga. Quem faz o mal, aqui mesmo paga.
Será que é verdade mesmo? Você acredita nisso? Que quem faz o mal paga aqui mesmo? Ora, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Longe, longe. Também quem faz o bem, ou quem obedece a Deus, quem honra a Deus, não recebe aqui também. A recompensa será depois da morte. A recompensa virá depois. Porque eu vivo de fé. E quem vive de fé não vê. Ele crê. Por isso que a recompensa virá depois. É a promessa de Deus. No versículo 26 lemos: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. 2 itens muito interessantes sobre a verdadeira religião. Não é ajudar o órfão, não é ajudar a viúva. Não é. É visitar. Aqui versículo 27. Visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações. Porque, te falar a verdade, dar esmola, o governo já dá, gente. O governo dá para o Brasil inteiro a esmola. A esmola é tão bem-vinda que muitos ricos pegaram o cartãozinho e depois foram descobertos. E eles iam lá e retiravam R$90, 80, não sei quanto que era cada cartãozinho. Era a esmola do governo para o pobre. É fácil dar esmola, mas visitar o órfão, visitar a viúva nas suas tribulações não é fácil. Esse é mais difícil. Porque você chega lá e dá 1 quilo de comida, é muitíssimo fácil. Muitíssimo fácil. A gente faz isso na porta de casa todos os dias. Eu faço todos os dias. É muito fácil. Mas ir lá na casa dele, visitar na angústia, na dor, é isso que é a verdadeira religião. E segundo item, é guardar-se incontaminado do mundo. Essa questão já vai longe, nós podemos navegar muito nessa questão. Guardar-se incontaminado do mundo. Romanos 12, o apóstolo afirma a respeito disso, que são aqueles que aceitam as coisas do presente século. São as pessoas que aceitam, está tudo bem para eles, está certo. Está certo. A moralidade, a ética atual, essas questões todas, está tudo certo. Porque ele não se guardou incontaminado do mundo. Ele está totalmente contaminado. Então, não é religião pura para com Deus. Tudo bem, hoje nós falamos sobre terminamos o capítulo 1, falando sobre essa questão da palavra de Deus, que ela deve ser praticada. Isso, é claro, eu não estou falando para você que você deve praticar a Bíblia, não, você que decide. Estou dizendo que eu pretendo praticar a Bíblia. Eu pretendo praticar. E quando eu decidi praticar, começou a aparecer para mim, na minha vida, começaram a aparecer as dificuldades. Porque agora o diabo se tornou meu inimigo declarado. Porque eu declarei guerra contra ele. E contra mim mesmo, porque a minha tendência não é praticar a palavra de Deus. Então vamos fazer a oração, encerrando a meditação. Deus, no nome de Jesus, teu Filho, o Senhor que é todo poderoso, quero pedir que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, porque se nós não praticarmos a tua palavra, seremos servos totalmente inúteis, porque ouvimos, mas não praticamos. Falamos que concordamos, mas não fizemos. Falamos que sim, mas só para fugir da responsabilidade ou da tua presença, ou da cobrança de alguém. Deus, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor nos abençoe, mesmo que tenhamos assim aquela predisposição de não fazer. Aquela predisposição de dizer, não vou fazer isso, que isso está muito difícil. Mas nós vamos entrar, vamos fazer, vamos cumprir, porque nós queremos ser bem-aventurados na tua presença. Assim eu oro por cada um daqueles que estão orando comigo,
em nome de Jesus. Amém. Então nós nos veremos no próximo programa, pela permissão do Altíssimo, lendo o capítulo 2 de Tiago. Fique com Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no